Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de programação do estande da Confederação Nacional da Indústria, na 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Esse ambiente promoverá nos próximos dias debates e atividades que visam fomentar a colaboração entre os setores público e privado na busca por soluções para os desafios climáticos e fortalecimento da posição do Brasil como protagonista na transição para uma economia mais sustentável e de baixo carbono. Este espaço é uma realização da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e tem como correalizadores o Serviço Social da Indústria, SESI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, e o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Conta também com os seguintes patrocinadores: Patrocínio Diamante, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI. Patrocínio Ouro, a Petrobras, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal, União e Reconstrução. Patrocínio Prata, Associação Brasileira de Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia. Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, IBP. A Latam, BRF Marfrig, Singenta e a Suzano. Patrocínios Bronze, Ambev, Confederação Nacional de Seguradoras, CNSEG, Confederação Nacional do Transporte, CNT, SEST, SENAT, ITL e a Vale. Apoios institucionais da Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias, ABEólica, Anshan, Câmara de Comércio Árabe Brasileira, First Abu Dhabi Bank, FAB, Instituto Amazônia Mais 21 e US Chamber of Commerce, Câmara de Comércio Americana. Lembrando a todos que amanhã teremos o nosso side event, Diálogo Empresarial para uma Economia de Baixo Carbono. Será realizado no Hotel JW Marriott. O seminário tem como objetivo promover debate e networking entre indústrias brasileiras, congêneres, organismos internacionais, com o propósito de impulsionar a transição para uma economia de baixo carbono. O diálogo empresarial é uma oportunidade para explorar novos negócios e investimentos voltados à descarbonização industrial, além de fortalecer as metas de redução de emissões definidas pelo Acordo de Paris. O evento também visa dar destaque à COP30, que será realizada em Belém em 2025. Neste momento, damos início ao nosso primeiro painel do dia, o painel Vale, o papel da indústria na transição verde, avanços em hidrogênio, no qual iremos discutir o papel essencial da indústria de difícil abatimento na descarbonização, abordando a colaboração entre a Vale e o Green Energy Park, como exemplo prático de compromisso para desenvolver tecnologias de hidrogênio verde e estabelecer um mega hub de aço de baixo carbono no Brasil. Estão no palco aqui conosco o Superintendente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, Davi Bontempo, a Diretora de Energia e Descarbonização da Vale, Ludmila Nascimento, o CEO da Green Energy Park, Bart Bibake, a diretora no Columbia Center of Sustainable Investment e moderadora deste painel, Lisa Sachs. Antes da palavra da Lisa, vamos assistir a um vídeo fornecido pela Vale. Copper is there, in the ultrasound showing Julia for the first time. It's in the TV cable, which will delight Pedrinho for the 100th time. The iron is in the ship that drives the economy. And in Rosa's stove, the engine of the whole house. Nickel is essential to almost everything that runs on batteries, from new electric cars to the old kitchen clock, where everybody counts down the seconds until the cake. Almost
Almost everything in our lives is related to mining. Transforming tomorrow, today. It's all about Valley. Lisa, please. Thank you so much. It's such a Muito pleasure to obrigada. have the É um opportunity grande to prazer ter a participate, oportunidade especially de to learn more moderar esse painel e aprender com todos vocês. and I direct the Columbia Center on Na Sustainable introdução, você Investment. mencionou, A eu sou partnership responsável with pelo about Centro de 15 years Investimento precisely Sustentável. because, Temos uma as you parceria há just cerca de heard, 15 anos, the mineral sector is at the pois o core of the setor de sustainable minérios development está no goals. So we are cerne do working desenvolvimento all that we can sustentável, no to desafio da sustentabilidade. Então, temos position the trabalhado sector as a juntos leader para of posicionar o electrification setor and como um líder para o futuro. as was introduced, but I E, can't conforme emphasize já enough foi that the mencionado, mas eu sector gostaria de plays reenfatizar, a critical o role setor in the industrial tem um energy papel transition, crítico na transição both energética, because of its tanto traditional emissions that devido need to às decarbonize, emissões which tradicionais que presents precisam tremendous ser opportunities descarbonizadas, to mas também devido development às of grandes new oportunidades technologies de se to desenvolver e really empregar novas jump this tecnologias sector to a que clean levarão energy o future. setor para um I'm futuro absolutely de delighted to matriz learn, mais first of all, of the limpa. partnership Então, fico with muito Brazil feliz and em have the saber da opportunity parceria to learn com from o all of you. Brasil. I thought Estou I muito might feliz ask para a aprender aqui com question, todos first of vocês. all, more Então, quero generally about começar the com uma hydrogen pergunta sector and mais geral integration sobre o of setor hydrogen de into other hidrogênio e processes, and then integração to do learn a bit hidrogênio more nos about the processos plans in produtivos. Brazil E depois in quero aprender particular. um pouco sobre os Bart, I planos no wonder, starting Brasil. with you, if you Mas could começando aqui, explain a bit vocês about the poderiam falar um pouquinho technology, the hydrogen sobre a technologies and what this tecnologia why ou as hydrogen technologies, but tecnologias de also if you could hidrogênio touch on what some e of the por que challenges ela é that have to be importante e overcome também falar sobre or alguns dos desafios what que is the precisam ser pathway to superados, ou mainstreaming the seja, qual adoption é of o hydrogen caminho para uma technology? adoção no Thank you very much mainstream dessa for your tecnologia. question. Muito It's great to obrigado, be here Lisa, at the pela Southern pergunta. É Conference muito tonight. bom estar So aqui. Eu sou hydrogen, parte do CNI. O what I always say is now hidrogênio. it's the decade of the molecules that is coming. Bom, So essa é a we've been década das working a lot on moléculas. Nós temos electrification, trabalhado muito com a evolving our eletrificação electricity, e and com now it's the a decade of transformação the da nossa molecules. energia em uma energia So verde. Agora é o if you momento go to das banks today moléculas and you serem want to verdes. go Se for você chegar a solar até panel um plant or a wind banco, farm, por exemplo, e they você don't quiser price it for you. construir, You né, go there, you get the um lowest parque interest, solar ou you algum go tipo de for energia hydrogen because you renovável, have a é mais handful of fácil conseguir um a lot of banks, they empréstimo. don't have a Agora, good business um model projeto de yet, hidrogênio, os to bancos search ainda não their storage têm um capacity. That's one of modelo the de challenges negócios that claro. Então, hydrogen eles has hesitam. today. Esse é um But dos looking desafios back que o on the hidrogênio ainda tem. macro on the energy Mas mix, tentando considerar today aí, no nível mais macro, a matriz energética, 40% da matriz é eletricidade, 60% é de moléculas, e precisamos que essas moléculas sejam verdes até 2050. Estamos na trilha correta para o lado elétrico, mas ainda não estamos na trilha correta para essa energia baseada em moléculas. Em 2050, a matriz vai ser de 60% de moléculas e eletricidade vai ser de 18 a 25%. Então, eu acho que muito vai ser baseado no hidrogênio e o restante será baseado em biocombustíveis. E vai haver ainda um pouco baseado nos combustíveis fósseis, mas uma quantidade muito menor. As aplicações do hidrogênio são imensas. Ele carrega a energia muito bem e fica mais fácil utilizar esse gás, por exemplo, na facção do aço. O hidrogênio vai ser utilizado em setores de difícil descarbonização, porque a eletricidade não tem chance aí, então aço, cimento, vidro, muitos setores que precisam de temperaturas de 1.000 graus, 1.500 graus. Então, como chegar lá? Com eletricidade é muito difícil, mas com hidrogênio é possível. E também no setor dos transportes ele vai ser essencial. Por exemplo, transporte pesado, né? Navegação, aviação, né? Não existirá um avião elétrico, né? As baterias são pesadas demais. Então, eles estão usando o SAF, mas no futuro vão utilizar o hidrogênio. A França já está desenvolvendo os aviões a hidrogênio. Depois, no setor dos caminhões, e eu acho que no setor automotivo, né, de carros, é um pouco mais competitivo. Já temos algumas tecnologias aí. Se for para, digamos, um percurso mais longo, né, você não pode usar eletricidade. Eu sempre digo que
temos o diesel e a gasolina. O diesel é para transporte pesado, isso vai ser substituído pelo hidrogênio, e a gasolina vai ser substituída pela eletricidade. Então, não há uma competição, né? São energias complementares. Eu acho que é aí que está o futuro da energia. Muito obrigada. Davi, a CNI trabalha tanto com a indústria, mas também com o lado político, né? As políticas que vão apoiar essa transição. Então, obrigada, Bart, pela explicação, né? Desafio tecnológico. Você poderia falar um pouco sobre o marco político, né? O que você está defendendo do ponto de vista político para apoiar o desenvolvimento do hidrogênio e como você tem trabalhado com a indústria para que a indústria comece a trabalhar com as tecnologias do hidrogênio. Obrigado, Lisa. Obrigada, Vale, por me convidar. Primeiramente, eu queria dizer que o CNI é muito representativo nesse sentido. Representamos cerca de 27 estados, né, nas federações aí do Brasil, 1.300 sindicatos e 930 empresas. E a transição energética é muito importante para nós. Então, para começar, eu queria dizer que o Senai tem uma estratégia de 4 pilares. Temos aí o mercado de carbonos, a bioeconomia e, por último, podemos falar de uma transição energética. Dentro desses pilares, o nosso foco está na eficiência energética, como atrair novas tecnologias como o hidrogênio verde e como expandir a energia renovável, como a energia solar, eólica, e como expandir a política de biocombustível. E o Sinai tem um papel diferente aqui, porque a nossa missão é influenciar as políticas públicas. E o hidrogênio de baixo carbono é muito importante para nós, por isso estamos agindo no Congresso, tentando definir o melhor marco para dar ao Brasil algo moderno e algo que possa estimular as novas tecnologias e os novos combustíveis e como complementar o portfólio brasileiro. E o quadro jurídico que foi aprovado considera muitos pontos importantes. Em primeiro lugar, como definir os conceitos do hidrogênio, como, por exemplo, hidrogênio verde, renovável, e estabelecer a porcentagem de CO2 para definir o que é o hidrogênio de baixo carbono. Eu não tenho certeza, eu acho que são 7 quilos de CO2 para 1 quilo de hidrogênio. Então, como estabelecer, do ponto de vista econômico, com um programa para estimular menos tributação, como criar créditos fiscais e, naturalmente, como estimular outros interlocutores, não somente os produtores. Então, em suma, esse é o quadro legal que está sendo agora sendo analisado pelo Congresso. Seria muito bom ver, do ponto de vista do aço, quais serão as oportunidades e os desafios para o aço verde. Muito obrigada, Lisa. Muito obrigada por estar aqui como moderadora e muito obrigada por nos ter convidado para participar desse painel. Então, vamos ver quais são os desafios para a indústria. Eu acho que o principal, atualmente, tem a ver com o custo, porque os combustíveis fósseis têm um custo competitivo.
e também na cadeia de valor. A nossa sociedade foi construída com base nisso. Então, é muito difícil obter os incentivos para fazer a transição para esses combustíveis alternativos, como são chamados. Então, já foi mencionado aqui, então, há alguns setores onde não é possível a eletrificação porque você vai precisar modificar todo o processo. Então, esses seriam os casos mais adequados para se aplicar o hidrogênio. O aço é o caso, cimento, fertilizantes, indústrias importantes para o Brasil, mas no caso do aço é muito importante porque tudez há o que nós chamamos de rota padrão, onde você aplica o coque e para produzir uma tonelada de aço, você emite 2 toneladas de CO2. E depois você tem também a de fornalha, onde você precisa de metais, entre outros, como inputs, que podem ser de 2 tipos. Para produzir, então, o ferro, você precisa do gás natural, que é a rota utilizada atualmente, mas a ideia, então, é substituir o gás natural pelo hidrogênio. E essa rota, esse caminho, atualmente é 1 tonelada de CO2 por tonelada de aço. E, então, para descarbonizar essa indústria, você precisa fazer uma transição em algumas regiões, onde não há o gás natural custo competitivo, e aí você já vai substituindo o gás natural, mas depois eu vou detalhar. Mas nós teremos essa oportunidade no Brasil de passar diretamente para o hidrogênio e realmente chegar a uma solução de emissão zero. Gostaria só de perguntar, antes de voltar ao Brasil, em termos dos desafios de financiamento, qual seria o caminho mais efetivo para atrair? Seriam regulamentação, seria subsídios do governo, seriam mecanismos de mercado que poderiam levar a um prêmio ecológico para reduzir o preço da tecnologia? Ou é uma combinação de todos esses elementos? Mas a minha pergunta é: quais seriam os mecanismos mais eficientes para lidar com os desafios financeiros? Eu acho que é tudo isso, mas eu diria que o principal seria reduzir os riscos dos projetos. Há muitos riscos relacionados aos projetos, um deles inclui a tecnologia, mas eu começaria com uma regulamentação adequada. Por quê? Pensando na regulamentação e o ambiente, quando você conhece as regras, é muito mais fácil prever os riscos envolvidos no projeto, mas também os riscos de infraestrutura. No caso do Brasil, seria um pouquinho diferente, porque nós já temos a infraestrutura energética, a matriz energética para isso. Mas quando você precisa construir uma infraestrutura para as renováveis, isso aumenta o risco. Mas para responder à sua pergunta, com relação aos riscos de como obter o financiamento, uma questão importante é o quadro regulatório e também todos os subsídios e todos os incentivos que podem ser necessários para desenvolver esse setor e para reduzir os riscos da tecnologia e tudo o que tem a ver com o projeto. Excelente forma de introduzir o Brasil no debate, que é a região perfeita para acelerar a transição. Bart, você poderia descrever a parceria? E depois a gente vai voltar a falar no que acabou de ser mencionado. Com certeza, o parque de energia ecológica vai fornecer
energia, nós trabalhamos em parceria com um fornecedor de energia, então vamos substituir as moléculas, mas é preciso fazer isso de uma maneira eficiente do ponto de vista de custo, e eu vou repetir o que já foi dito hoje: o custo ainda é um desafio. Nós viemos também de um setor de moléculas de GNL. Um dos caminhos, na verdade, há duas coisas importantes. Você precisa poder escalar. Em segundo lugar, precisa ser eficiente. Se você não for eficiente, você vai perder dinheiro. Então, é bem simples. Para a escalabilidade, vamos utilizar um projeto modular. Então, você vai utilizar skids e você pode colocar em qualquer lugar e pode reconectá-los. Então, já fizemos isso em GNL, em outros lugares. Então, vamos fazer a mesma coisa. Mas até agora ninguém fez isso. Mas já que temos essa experiência, vamos tentar fazer isso. E também escalabilidade. Pequenos projetos não vão funcionar. 200, até 200 megawatts pode parecer de grande porte, mas não, isso é de pequeno porte. Precisamos começar a partir dos gigawatts. Isso é muito importante. Uma escala de gigawatts, você começa a sua produção nessa direção. É aí que você vai ter economia de escala, e é assim que você vai reduzir os custos e também garantir qualquer coisa que você construa seja de maneira padronizada, modular, padronizado, escalabilidade e flexibilidade, porque esse modelo modular, por exemplo, qualquer tecnologia, um compressor, depois vai ser substituído por uma outra tecnologia mais eficiente, aí você pode substituir nesse módulo, aí você só muda o skid e substitui o compressor. Agora, numa usina onde tudo é integrado, você vai precisar quebrar a parede e fazer uma reestruturação completamente muito maior. Então, e depois vamos também utilizar eletrolisadores de nova geração, muito mais eficientes. Quando eu estava trabalhando na União Europeia, na Comissão Europeia, eu trabalhei muito com essa tecnologia. Nós já testamos na Europa, no setor siderúrgico, e já foi comprovado que funciona bem, e eu tenho muito prazer de ter essa parceria com a Vale para escalar tudo isso. E tudo isso, nós já fizemos os cálculos, vamos produzir aço de forma competitiva do ponto de vista econômico. Então, Ludmila, vamos falar sobre a parceria depois. Você poderia descrever agora a parceria e o papel da Vale também com relação a essa parceria que envolve hidrogênio no Brasil? Em primeiro lugar, a parceria é muito importante porque a Vale realmente trabalha em proximidade com os clientes. Os nossos clientes principais são da indústria siderúrgica, que tem esse desafio de reduzir as emissões. Esse setor é responsável pelo 80% das emissões de gases de efeito estufa. Então, é bem difícil descarbonizar esse setor e é muito caro. Então, a Vale vem trabalhando em proximidade com os clientes, desenvolvendo novos produtos, como, por exemplo, o briquet de ferro, entre outros processos. Mas agora nós temos esse conceito de mega hubs. Então, a gente integra a nossa produção e o hidrogênio, no caso do Brasil particularmente, porque nós temos essa possibilidade, porque a matriz energética no Brasil é 90% renovável, e isso é muito importante e é essencial, como foi mencionado pelo Bart, para os cálculos
para produzir a lower cost on the steel, and then compared to o the, aço let's say, standard a route, custo menor, also can be almost comparado lower. So for the com same economics, o you caminho can support the decarbonization convencional, of the e industry. dessa So forma você Brazil, for us, consegue is really important because, acelerar a descarbonização desse setor. together with the clients, we can foster Trabalhando em proximidade com os clientes, podemos desenvolver novos setores. Também produzir e também incluir a amônia e também na cadeia de valor, por exemplo, na indústria siderúrgica. E a ideia é ter os clientes como parceiros e podemos oferecer a plataforma para os clientes de forma a descarbonizar. E é por isso que estamos muito animados com essa parceria. Eu também fico muito animado em ouvir você falar. Me parece muito convincente que o Brasil realmente tem uma oportunidade única por causa também dos recursos naturais e as reservas da Vale. E também concordo com essa questão de escala e também, como o Mila falou, envolver os clientes. Você poderia falar do papel da CNI nesse contexto, na escalabilidade da adoção e atrair mais parceiros, mais indústrias, estar mais próximos dos clientes, além de apoiar novas políticas? Poderia falar do seu papel nesse sentido da CNI? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar novamente da questão financeira. Na CNI, principalmente em termos de energia, muito importante, estamos falando de taxonomia. E muitas vezes é extremamente difícil compreender o modelo como um todo. A partir do ano que vem, teremos a taxonomia no Brasil, e isso vai definir quais são os mecanismos que você vai poder utilizar para financiar suas usinas. Obviamente, se houver escala, você consegue compreender melhor a precificação, você pode controlar melhor os preços. Mas em termos de políticas públicas no Brasil, há algumas barreiras, como estabelecer a governança. Há muitas políticas públicas com o mesmo objetivo. Por exemplo, a transição energética, entre outros. E novos setores industriais no Brasil. E como cada política afeta a outra, isso é um desafio. E também como estabelecer as melhores soluções, porque lá no Brasil há muitas opções. Renováveis, outras tecnologias, a matriz energética. Você pode utilizar eletricidade da malha. Então, há várias opções. Estamos investindo, por exemplo, em cerâmica, como substituir o gás natural pelo hidrogênio. No entanto, estamos tentando fazer com que seja competitivo, porque no final das contas é muito importante ser competitivo. Então, esses são alguns desafios a serem enfrentados no Brasil. Agora, uma pergunta para todos. Muitas iniciativas, muitas plataformas, em vários sentidos, para o hidrogênio.
Vocês poderiam nos falar um pouco dessas iniciativas ou as possibilidades de colaboração global, seja taxonomia ou a harmonização de regulamentação, estar em contato com outros setores, como, por exemplo, de transporte marítimo e a colaboração global, e quais são as oportunidades que isso poderia significar? Sorry. No, partnership is key. I mean, it's something that I have seen. Parceria é muito importante, essencial. Em todos os projetos que nós vimos financiando no passado, você precisa de ter parceiros fortes. We have 4 types of partners. I mean, Você tem 4 tipos de parceiros. research world, very important, but I need to A pesquisa é muito importante, eles precisam participar porque é de onde vêm as tecnologias de nova geração. Você precisa do setor privado, porque no final das contas é um negócio, muitas vezes os pesquisadores pesquisam por si, porém a participação das empresas para ter isso de maneira mais direcionada é muito importante. E você também precisa garantir que tudo que você elabora esteja em conformidade com políticas públicas. O setor público também é importante porque você precisa de regulamentação para ter um setor sustentável. E também os investidores. Esses 4 precisam trabalhar juntos nisso, nível regional, nacional, internacional e global. Então, todas essas iniciativas são muito importantes para compartilhar a experiência já dos projetos pilotos já existentes, compartilhar experiências para evitar que reinventemos a roda de cada vez. Um exemplo, eu fiz parte de uma cooperação internacional e desenvolvemos um cálculo de pegada, como calcular o que é baixo carbono. A gente vem tentando calcular um número para o mundo inteiro, mas nós não conseguimos, porque cada país é diferente. A Europa 3,2, Estados Unidos 4, Brasil 7, e isso não facilita as coisas, porque se você quiser fazer comércio e cada um tem o seu número, não vai funcionar. Mas é o dado real que nós temos atualmente. Mas o que nós tentamos fazer e que foi bem sucedido foi concordar globalmente como nós medimos o CO2. E isso significa que em qualquer lugar do mundo, se você tiver um certificado com um determinado número, né, você vai saber que esse número vai ser a mesma coisa na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, para o hidrogênio. E então, idealmente, vamos ter um número que vai ser o mesmo no mundo todo, e a colaboração é muito importante para isso. Agora, falando um pouco mais dos projetos, né? A colaboração tem a ver com encontrar os parceiros certos, parceiros que tenham a mesma motivação, a mesma meta. Não é algo fácil. Parceria parece fácil. Todo mundo diz: olha, vamos fazer uma parceria aqui, todo mundo faz isso no mundo todo, temos diversos memorandos de entendimento, mas não é só isso. Uma parceria depende da confiança. E eu noto isso em muitos projetos que eu financiei. Todos querem cooperar, mas você se pergunta: você vai confiar nessas pessoas? Né? Se você às vezes participa de um consórcio, é importante fazer um evento de team building, porque todo mundo quer reduzir o próprio risco, né? Então você pensa assim: se eu puder passar esse risco para o meu parceiro, bom, esse risco vai voltar para você de qualquer maneira, né? O parceiro pensa da mesma forma: se eu puder empurrar isso para o meu colega, vai ser melhor para mim, mas não. Todo mundo quer fazer uma parceria, mas ninguém se arrisca a dar o primeiro salto. Por isso que há atrasos em projetos, né? Porque as pessoas não chegam a um acordo em relação a como compartilhar o risco. Então, é muito importante que as pessoas confiem umas nas outras. A confiança é tudo. Eu concordo plenamente. É preciso haver a confiança
E é preciso entender o quanto o Brasil é específico. E é preciso considerar as diferenças. É preciso considerar os objetivos, as NDCs, os planos, para podermos chegar a esse objetivo. E, a partir daí, entender qual é o caminho que precisa ser priorizado. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. As pessoas sempre perguntam: aonde está o dinheiro que vai financiar a minha transformação, a minha transição? É claro que você pode até encontrar esses mercados, mas como acessá-los, né? Como é que você faz o design de um projeto que vai ter acesso a isso? Como você analisa os resultados? Como que você compreende se algo é competitivo ou não? Tudo isso é muito importante. Me parece que as muitas iniciativas de hidrogênio precisam ter uma abordagem mais padronizada, uma partilha de aprendizados. Em relação ao papel da Vale, uma empresa global, eu sei que vocês são afetados por regimes regulatórios diferentes, têm diferentes interesses entre os seus clientes globais. Você tem alguma observação interessante? Porque na COP nós temos todos os negociadores, né? E nós estamos buscando, claro, um acordo de alto nível para o hidrogênio que facilite aquilo que a Vale talvez esteja tentando fazer no contexto multinacional. Poderia falar sobre isso? Bom, eu acho que a taxonomia é importantíssima, a maneira com a qual trabalhamos com a certificação é importantíssima. Isso vai dar um alicerce para os diferentes mercados. Algumas regiões são mais desenvolvidas em relação às equipes que lidam com essa questão do carbono, né? Seja do ponto de vista de incentivos ou de discussões. No Brasil, estamos discutindo um mercado de carbonos no momento, uma lei será aprovada em breve a respeito disso, e esse é um primeiro passo, porque quando você tem a regulamentação, é mais fácil padronizar e certificar o produto. Então, aqui na COP, eu acho que para o hidrogênio, eu não saberia dizer especificamente em relação a esse assunto, né, o que está acontecendo. Mas, em relação a uma taxonomia padronizada, padrões, né, isso se torna um território em comum, em que todos conhecem as regras do jogo, fica mais fácil de jogar, e com isso, as parcerias podem se tornar mais eficientes, porque você vai conhecer os riscos, você começa a partilhar esses riscos, ao invés de empurrar para o seu parceiro, né? Porque isso realmente pode atrasar um projeto. Outra questão também é você não aguardar o outro, né, para buscar a sua descarbonização. Todo mundo vai estar na mesma página, então você pode acelerar o processo até 2030, porque temos alguns objetivos para 2030, mas principalmente o net zero até 2050. Olha, eu gosto muito do exemplo da descarbonização industrial como uma área que pode ser levada adiante, né, por esses padrões, por esse papel do governo. Há muito que a indústria e outros parceiros, né, nessa iniciativa do hidrogênio, podem fazer para levar adiante a taxonomia partilhada, os padrões, a retirada de riscos. Eu acho que isso pode trazer uma vantagem competitiva para muitos lugares. E o Brasil pode ser um líder nesse espaço. E eu acho que essas iniciativas industriais são importantíssimas, porque os incentivos, a tecnologia e as motivações podem se alinhar e trazer os governos juntos. Posso perguntar agora se alguém tem alguma pergunta no público? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não sei se eu estou aqui quebrando as regras, mas vamos lá.
Thank you. This is Samir. Muito obrigado. Eu sou Samir Non-profit called NIDC, but I'm talking about India. e sou da Índia, trabalho com isso, que é um foco grande na Índia, o hidrogênio, e a descarbonização da indústria também considera outras maneiras do uso do hidrogênio, por exemplo, a mistura com gás natural. Eu não sei se o Brasil tem considerado isso ou não, queria saber, por favor. Vocês acham que isso vai acontecer? Não sabemos se há benefícios para o clima nessa mistura do hidrogênio com gás natural. Isso é algo que vocês poderiam comentar? Eu não posso responder pelo governo brasileiro nesse sentido, né? Mas a mistura do hidrogênio com gás natural já é algo que tem sido feito em diversos projetos, é possível, pode ser feito, mas você está misturando uma molécula muito cara a uma molécula muito barata. E isso aumenta o preço do gás natural. Então, o risco aí é o seguinte: o gás natural já é algo que utilizamos para o aquecimento das casas ou na indústria. Se você aumentar o preço do gás natural, isso vai aumentar os custos de vida. E isso é algo um pouco perigoso. Em segundo lugar, o que eu também vejo acontecendo no futuro é o seguinte: eu não sou um grande fã da mistura do hidrogênio com gás natural, por causa das razões que eu acabei de apresentar, mas eu acho que nós vamos ter hidrogênio puro nos dutos. Né? Então, nós vamos poder usar a rede de gás natural mais para transportar o hidrogênio. Aí ele vai ganhar em escala, a indústria vai poder utilizar o hidrogênio, isso vai diminuir os custos, e mais para frente, né? Nos anos da década de 40, 2040, eu acredito que isso vai diminuir os preços. Mas a mistura é algo muito difícil, porque novamente, né, o gás natural trabalha com compressores, com válvulas, você tem estações de medição e com frequência isso não é compatível com o hidrogênio. Na Europa, nós analisamos toda a rede de transporte de gás e em alguns países você consegue chegar até 5%. Acima disso, principalmente nas estações de compressão, elas são bastante sensíveis, né, em relação à porcentagem de gás e de aço que você precisa para esse equipamento. Então, apesar de você só misturar 5% de hidrogênio a esse gás natural, você vai precisar de novas estações. Então, isso não vale do ponto de vista dos investimentos. E os carros, finalmente, né, você tem carros aí, né, que utilizam tanques de CNG, que podem ter no máximo 20% de mistura CNG aí os tanques de gás natural. Como você pode controlar tudo isso? Quando você estiver recarregando o seu gás natural, como é que você vai garantir que a mistura não passe de 20%? Então, essa mistura pode ser local em algumas áreas controladas ou em alguns projetos, mas numa escala maior, eu acho que nós vamos precisar ir diretamente para 100% do uso do hidrogênio. Em relação ao Brasil, não estamos considerando a mistura do hidrogênio com gás natural no momento devido ao custo, mas algo que consideramos é misturar o hidrogênio com biometano para combustível ou, por exemplo, utilizando a cana, bagaço da cana, porque é mais barato, é a mesma molécula, você não tem problemas no duto nesse sentido. Mas a questão é que é muito pulverizado e a logística seria complexa. Para dar um exemplo do Brasil aí, talvez isso se ligue um pouco melhor aí à sua pergunta em relação à Índia. Ótima pergunta. Eu peço desculpas, eu sei que nós vamos terminar um pouquinho mais cedo, mas eu aprendi muito. Queria agradecer a todos vocês. Quero continuar seguindo aí essa parceria, né? Principalmente devido ao seu papel líder. Nós estaremos na COP30 em Belém. Eu tenho certeza que já vamos ter algumas lições aprendidas nessa parceria. Eu tenho certeza também que ela vai se integrar
dentro das associações e organizações voltadas ao desenvolvimento do hidrogênio. Vocês têm algum último comentário, né, para nós que estamos na academia, ou para os negociadores, para a sociedade civil, algum chamado para apoiar o ecossistema do hidrogênio no Brasil ou no mundo? Eu queria dizer que a descarbonização é o principal tópico de hoje em dia. Então, há diversos caminhos para se encontrar a melhor solução para cada país. É preciso trabalhar com recursos renováveis, tecnologia, biocombustíveis e outras opções. Mas o carbono pode ser visto como uma commodity, nós vamos ver cada vez mais eletrificação e vamos ver também o setor financeiro entrando no jogo para financiar a transição, né, custear essa transição, que vai custar muito. E nessas próximas 2 semanas, nós estaremos buscando a melhor forma para reduzir as emissões com competitividade. Eu acho que todos estão muito empolgados com a COP30 no ano que vem, porque o Brasil realmente pode se posicionar como um hub de solução de baixo carbono, seja no caso do hidrogênio, seja no caso da descarbonização da indústria de aço, na questão dos renováveis, biocombustíveis, bioeconomia. Nós temos muitas possibilidades. O que estamos buscando apresentar no ano que vem é realmente projetos que possibilitem tudo isso. Isso é muito importante. E precisamos realmente mostrar aquilo que é possível de ser feito numa larga escala. E acredito que esses projetos, digamos, farol, sejam provados, sejam tornados possíveis e sejam um ponto de partida para outros projetos também. Como empresa, é claro que nós precisamos trabalhar muito e mostrar que algo pode ser feito. E na COP30, junto com a Vale, nós vamos trabalhar muito no ano que vem, porque nós queremos realmente mostrar algo belo, algo que também traga inspiração e esperança à sociedade, mostrando que dá para ser feito. Em relação à comunidade de pesquisa, né, eu quero dar uma resposta aqui para você. Eu acho que precisamos nos concentrar, precisamos analisar diferentes tecnologias, porque o que a gente tem visto hoje em dia é essa variedade de caminhos que têm sido mostrados como potenciais caminhos. Para os investidores é muito confuso isso, né? No que eles vão precisar investir? Eu volto para o hidrogênio, porque essa é a minha especialidade. Nós ouvimos falar muito sobre o hidrogênio verde, o hidrogênio azul, e nós temos visto cada vez mais relatórios a respeito disso, porque o hidrogênio azul, ele ainda é pior para o clima do que o hidrogênio cinza. E isso é devido ao vazamento de metano. Então, se quisermos promover, como governos, como pesquisadores, o hidrogênio, nós vamos acabar extraindo mais gás natural da terra. Temos perdas, né, de às vezes até 10% de metano na extração. E o metano é uma das principais moléculas causadoras do efeito estufa. Então, se os legisladores estão tomando essa decisão, isso é um risco, né? Como você pode lidar com esse risco? E eu acho que isso é o que não tem acontecido. As pessoas estão muito empolgadas, mas há uma falta de evidências científicas, de pesquisa científica. Então, não vamos saltar muito rapidamente para uma direção sem antes fazer as pesquisas.
Esse é um argumento muito interessante. Eu direciono a pesquisa nessa área e os riscos que vêm com esse grande tópico do hidrogênio, com esse entusiasmo pela área, tem muitas nuances realmente. Então, muito obrigada. Também gostei muito de ouvir sobre essas rotas que os países têm desenvolvido a respeito de tecnologia, e foi muito bom ouvir todos vocês. Estou aqui muito ansiosa para ver todos os Agradecemos projetos. aos Obrigada. nossos panelistas e dentro de instantes iniciaremos nosso painel CN-SEG, o papel do setor de seguros na transição climática, de Baku a Belém. Muito obrigado.